Graça e paz em Jesus a todos, amém? Estamos aqui em nossa quarta parte de nossa segunda aula de apologética, amém? Dando continuidade. Até o vídeo anterior, nós estivemos falando sobre a metodologia da apologética e agora nós vamos estar verificando a apologética tradicional, ok? É interessante que quando a gente fala de a apologética tradicional, nós temos aqui, botei no quadro, 1, 2, 3, 4, 5 vertentes. E não quer dizer que nós tenhamos ou concordamos com as 5 vertentes de interpretação na defesa, apologética, mas vamos estar analisando. De repente os irmãos vão estar conseguindo visualizar e conseguindo interpretar, enxergar algum contexto no meio evangélico que você já conhece, que de repente se enquadre ou pareça com o que vai ser apresentado aqui nessa apologética tradicional. Vamos lá? O primeiro item aí são os evidencialistas. Evidencialistas vem de evidência. Então vamos lá. Tomam a postura de que a melhor maneira de se comprovar a existência de Deus e a veracidade da Bíblia é apelar para a evidência da história. Vamos lá. Eles apontam para a evidência da ressurreição de Jesus, por exemplo, como a prova de que ele é Deus. Vamos lá. O evidencialismo é caracterizado pela tendência de se asseverar que a verdade do cristianismo pode ser demonstrada como sendo altamente provável. Essa parte da apologética tradicional, odierna, os evidencialistas, entendeu? Eles têm sido, vamos fazer assim, têm feito parte do nosso cotidiano dentro do contexto da apologética protestante ou evangélica, ok? E uma coisa interessante, eles vão analisar, comprovar, eles querem comprovar a existência de Deus e a veracidade da Bíblia, apelando assim para a evidência da história. A evidência da história, se a gente for ir para o lado, por exemplo, da arqueologia bíblica, nós iremos encontrar achados, questões, o qual vem comprovar a historicidade bíblica, ok? Com relação à veracidade da Bíblia, temos também mais achados arqueológicos. Agora, com relação à existência de Deus, nós já estamos na casa da metafísica. Entendeu? Deus, ele não precisa ser comprovado de uma certa forma. Ou seja, se Deus precisa ser comprovado pelo homem, então Deus não é Deus. Mas o mais importante de tudo é que Deus, ele é
independente do homem achar que ele é ou deixa de ser. Deus continua sendo e Deus é. Ok? Só que no âmbito da apologética, as pessoas vão chegar e falar o seguinte: eu tô te mostrando aqui esse cortador aqui, e agora eu quero que você me mostre Deus. Aí nós vamos comprovar Deus, temos evidências da divindade, entendeu? Através dos argumentos. Temos vários argumentos que tratam de comprovar a questão da divindade, ok? Mas deixando claro que Deus, ele não depende do homem para ser Deus, entendeu? Inclusive o homem que se diz ateu ou cético, ele precisa ter uma fé muito forte. Ele tem que criar uma divindade abstrata e que seja oposta para poder, na sua crença, na sua cabeça, contrariar Deus. Assim, contrariar a ideia de Deus. Contrariar Deus ninguém contraria. Contrariar a ideia de Deus. Estamos só conversando, ok? Os evidencialistas. Bem, na apologética tradicional, o segundo grupo, racionalismo. Racionalismo. O que é? O racionalismo é uma epistemologia, né? uma sabedoria, um conhecimento, que tenta conhecer a verdade dedutivamente, de maneira dedutiva, entendeu? Os racionalistas, o racionalismo, tenta conhecer a verdade. Vários filósofos, botei 2 exemplos aqui, Anselmo e Descartes, tentaram comprovar, né, o cristianismo através do racionalismo. O racionalismo pretende construir um argumento com pressupostos fundamentados no mundo finito e concluir com um Deus infinito. Mas pressupostos finitos, penso, logo existo, não são suficientes para chegar a um ser infinito. Então vamos lá. Algo que seja racional. Algo que seja racional está dentro da questão da finitude, daquilo que tem um limite de percepção. Um limite de, vamos falar assim, de comprovação. Mas como tentar explicar o Deus infinito com aquilo, ou um mundo, ou uma cosmovisão, um cosmos que é finito? Essa ideia, dentro da apologética tradicional, é utilizada pelo racionalismo para defender as questões da crença e da doutrina cristã, a doutrina bíblica. Estamos aqui analisando um por um, alguns já verificando aí que as bases são um pouquinho assim complicadas, né? O próximo, então, você vai acabar enxergando várias pessoas nesse contexto. Dentro da apologética tradicional, o próximo item aqui,
Misticismo. Quando você fala de misticismo, mística, eu não estou falando da macumba. Eu não estou falando da mística no contexto esotérico. Eu estou falando como sendo assim, os espiritualistas. Entendeu? No âmbito teológico, em alguns momentos, você pode pegar algum livro que fala assim sobre o corpo místico de Jesus. Então está falando do corpo divino, do corpo espiritual. Está falando apontando para a divindade, apontando para a metafísica. Ok? Então, misticismo. A autenticação da experiência. Misticismo é a autenticação da experiência. O místico responde aos incrédulos ao dizer: Jesus mudou a minha vida. A prova final é a realidade de um encontro com Deus. Os místicos dizem que eles têm uma certeza psicológica. A fé é irracional. Temos problemas nisso aí? Problemas? Por exemplo, os mormons têm a sua experiência, os hindus e todas as outras religiões também. A experiência precisa de um ponto de referência objetivo para validá-la. Você não pode defender, por exemplo, doutrina bíblica com experiência. Você não pode cunhar teologia com a simples experiência ou a chamada fé comum ou experiência religiosa comum. A particularidade não serve para defesa da fé. A particularidade não serve para embasar a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela não pode, ela não tem como ser defendida com base no que eu senti no encontro com Deus. Porque é uma particularidade. Entendeu? Até então, até o momento, os evidencialistas, eles estão na frente no contexto da apologética cristã tradicional, ok? Em segundo lugar, ficou aí o racionalismo, meio assim ali levando tiro na guerra. Agora, a questão do misticismo, entendeu? É igual, por exemplo, eu vou ensinar a doutrina na igreja e defender ela, porque eu passei pela experiência. E a experiência, ela foi tremenda. Não. Não serve de base para apologética cristã. Ok? Estamos só conversando, não é briga, é só conversa. Tem um quarto ponto aqui. Os verificacionalistas. Os verificacionalistas. Um nome desse tamanho quase que a gente fala, né? Em mistérios, né? Eles combinam os métodos tradicionais e ainda acrescentam outras provas. Eles propõem
a existência de Deus como uma hipótese que precisa ser apresentada por meio de argumentos e testada por meio da experiência. Eis que eu vejo que existe um equilíbrio aqui. Por quê? Eles estão levantando a existência de Deus como hipótese, apresentando por meio de argumentos. Isso é importante. Aí sim, é testada, é provada por meio da experiência, provada pelas pessoas. As pessoas sentem, passam a experiência. Entendeu? Porém, não é a experiência que comprova. São argumentos. E são os verificacionalistas. Vamos lá. Existem problemas nessa apologética tradicional, os verificacionalistas? O verificacionalismo é uma combinação do empirismo. Empirismo significa aquilo que é empírico, é aquilo que a pessoa aprende através da experiência. O racionalismo e o misticismo. Começando com os pontos de partida finitos que estes sistemas têm. Ele sofre as mesmas fraquezas. Então, ele junta misticismo, racionalismo, empirismo, faz a salada e vão tentar defender a fé. Vamos lá, vamos analisar mais outro. Os pressuposicionalistas. A gente quase quebra a língua. Os pressuposicionalistas. Os pressuposicionalistas defendem a ideia que os apóstolos atacavam a estrutura do pensamento dos pecadores e nós devemos fazer o mesmo. Eles têm pressuposições. Então, os pressuposicionalistas procuram expor os pressupostos dos incrédulos e demonstrar a sua insuficiência através da destruição dos alicerces do pensamento pagão. As idolatrias do mundo são derrubadas e o evangelho é apresentado como a única esperança. Vamos continuar vendo o texto, mas essa questão do pressuposicionalismo basicamente é algo que é muito utilizado no contexto apologético. Se existe uma pessoa de outra religiosidade cuja crença é contrária à palavra de Deus, então é interpretado que os apóstolos eles batiam em cima do pensamento dos pecadores e que nós devemos fazer o mesmo. Vamos continuar verificando o texto para entender mais? Neste sistema, utiliza-se argumentos favoráveis ao cristianismo e critica-se o sistema de crenças dos incrédulos através de uma comparação entre ambos, comparando o sistema de crença dos incrédulos, da área da heresia, de seitas, comparando com a nossa fé e a nossa crença.
ok? Os pressuposicionalistas começam onde a Bíblia começa, com o pressuposto da existência do Deus triuno da Bíblia e a inerrância das Escrituras. Não existe terreno comum, terreno de ligação, de você poder ter um contato entre o sistema, a epistemologia do descrente e do crente, os pensamentos e crenças do descrente ou de outro tipo de fé. E o crente não acha um caminho que ligue ao diálogo sadio. Vamos falar assim. Vamos continuar. Porque a interpretação do mundo, cosmovisão, né? Feita pelo descrente, pressupõe que Deus não existe. Ou se existe, é o Deus Deus dará. É o Deus de benza a Deus, Deus abençoe, alguma coisa assim. Entendeu? Deus ajuda quem cedo madruga e assim vai. Vamos lá. Mas o descrente não é consistente com os seus próprios pressupostos. Ele aceita várias verdades que ele roubou do sistema cristão. Às vezes roubou advindo de um empirismo, de uma criação, um contexto de tradição. E assim ele chegou, e ele tem pressupostos, ele tem verdades, algumas verdades do sistema cristão. Podemos aproveitar, aí sim, nesse caso, este terreno comum para falar com eles. Existem os descrentes que eles não têm nenhum tipo de vínculo com o conhecimento do Evangelho, algum tipo de conhecimento ou temor de Deus, da palavra. Agora, existem aqueles que têm algum vínculo, que têm algum conhecimento. Estes que têm esse vínculo ou essa porcentagem de conhecimento do Evangelho, estes que fazem o chamado terreno comum. Existe o terreno comum para nós podermos dialogar com eles, conversar com amor, com humildade. Amém? Estamos aqui na nossa quarta parte, né? Fazendo aqui a verificação da apologética tradicional. Na minha análise, os que ficaram aqui um pouquinho assim, mais assim aceitável, foram os evidencialistas e os pressuposicionalistas, ok? É claro que os outros também existem, estão aí no nosso ambiente cristão, evangélico, porém carecem, entendeu? De melhor base, de melhor argumento, entendeu? E nós estamos aí analisando, verificando, ok? Quem está fazendo o curso tem o conteúdo até mais explicado na apostila, amém? O Senhor lhe abençoe grandemente. Vamos dar uma pausa nesse vídeo aí, que nós temos aqui a apologética e religião e por que estudar as falsas doutrinas. O Senhor lhe abençoe grandemente. Graça e paz em Jesus. Amém.